no time. Obviamente, a gente gosta de entender qual é a dor que esse cara está tentando resolver, é um problema real. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui, né? O problema, ele não precisa só ser real. Você precisa enxergar nos clientes uma vontade, um desespero, uma urgência de resolver esse problema. Eu já vi muito caso de que, o problema existe, realmente tem um problema, existe. O cara está querendo resolver esse problema? Não está querendo resolver esse problema. Então, se o cara não está querendo resolver esse problema, você não tem um problema, é um famoso não problema. Né? E tem muita startup tentando resolver um não problema. Então, atente-se muito a se o problema existe e se o cara está desesperado para resolver esse problema. Thiago, mas nesse caso o cara desesperado já tem alguém fazendo. Provavelmente sim. Mas, de novo, eu acho que a tecnologia permite você fazer coisas hoje que você não conseguia fazer antes. E muito provavelmente você vai conseguir encontrar problemas específicos que talvez o cara, se você resolver, você tirar uma dor muito grande. Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou o Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais, gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso. Tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público. Atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Mas você, que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo. Vamos para a conversa. Chegou a animação. Fala, turma. Bom dia, Dani. Tudo bem? Não, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Energia. A Beto está descansado, 10 dias de férias. Você tá o quê? Umas 4 horas na nossa frente aqui, ele tá? Você tá acordando. Você tá acordando ainda, abrindo o olho. Seu dia já rendeu um monte, está começando. Pelo visto, o dia tá indo bem, né? Que tá de bom humor, porra. Cara, só nos resta ter bom humor. No desafio, na derrota, na vitória. Mas não é, Thiago? Cara, ainda mais essa aqui que a gente vai falar, essa montanha-russa que é empreender e tentar construir uma coisa com outras pessoas. Exatamente. Porra, cara, se você não tiver um pouco de, assim, algum nível de controle emocional, cara, a jornada fica 10 vezes mais difícil. Bastante, cara. Eu acho que faz parte. Você, ao longo da história, da trajetória, adquirir um pouco dessa resiliência emocional, digamos assim, porque a porrada vem todo dia, vem em cima de todo mundo, né? É um pouco mais como a gente lida com a porrada do que a porrada em si, né? Cara, concordo. Concordo. E lidar com gente, né? Você não consegue nenhum negócio, pelo menos até hoje, né? Antes dessa loucura de AI, nenhum negócio era escalável sem um alinhamento e construção de cultura, e a empresa que tinha 5 funcionários, da noite para o dia vira 10, vira 20, vira 40. E eu acho que talvez esteja o maior desafio, né? Como é que você bota todo mundo na mesma direção e às vezes você tem que ser psicólogo do cara que está do teu lado e às vezes é teu co-founder que te levanta mesmo e te dá apoio para seguir. Eu gosto do fato de ter co-founder muito por isso, né, cara? Porque no dia que você está para baixo, um pouco mais pessimista, um pouco mais injuriado, o co-founder tem meio que, eu diria que faz parte do job description, tem a obrigação de ser esse contraponto, né? Mas total. Eu acho que, cara, lidar com pessoas é definitivamente a parte mais complexa de tudo. Eu lembro, sempre que todo mundo fala sobre gerenciar pessoas, eu lembro do antigo chefe meu, cara, e eu estava na Nextel, e aí eu falei, cara, tô com tanta coisa, eu falei, preciso contratar mais 2 pessoas,
o time era pequeno ainda, e eu falei, Mário, puta, eu preciso contratar mais 2 pessoas por causa disso, fazer isso. Por caso, você já não tem problema demais? Eu falei, então, eu tô com muito problema, eu preciso de mais 2 pessoas. Ele falou, cara, mas mais gente é mais problema que você tem que lidar, né? Porque, no fundo, os problemas acabam até aparecendo, mas gerenciar as pessoas, eu acho que é a parte mais complexa. Exige um nível de empatia, de proximidade que a maioria das pessoas talvez não reconheçam ou não tem, né? E de você entender um pouco mais a visão do outro, o momento do outro, e muito mais de cara com a gente, principalmente quando você está em cima e você é líder, você acha que, às vezes falando uma vez, ou às vezes nem falando, as pessoas têm que ter o mesmo contexto que você, né? E é muito, cara, muito longe da verdade, né? Eu passo, quando eu falo de gestão de pessoas, eu lembro, cara, eu passava quanto tempo, eu sempre passei conversando com as pessoas para falar da direção, né? E você fala da direção, da visão, do porquê, do papel, da responsabilidade, você repete isso, parece uma vitrola. Eu não aguentava mais me ouvir falar, mas faz parte do job description também, né? Porque para a gente o que parece às vezes básico, que a gente está envolvido no contexto, para quem está cuidando de uma ponta específica, sei lá, atendimento, ou CS, ou SDR, alguma coisa assim, às vezes não tem a visão do todo, a gente já está toda hora lembrando ele da visão do todo, né? Boa. Bom, fizemos um aquecimento. Galera, vamos lá. 22 de abril de 2025, episódio 11 do nosso WePod. Hoje, uma honra aí, um momento muito legal receber o Thiago, vai contar a história. Eu sei que tem muita gente que está aqui que estava ansioso para esse episódio, né? Então, muito legal de ver aí a casa enchendo. Muito legal de ver algumas pessoas aqui pela primeira vez, pelo menos, né, me chamou a atenção, pode ser que já estiveram em outras, mas sempre é legal ver novos participantes, significa que, né, que está acontecendo. E como eu não gasto nenhum real de mídia, significa que está rolando um boca a boca aí, então a galera tá falando do evento, eu estou recebendo muita mensagem no privado, agradecendo, trazendo feedback, sugestões. Então, pô, muito legal ver a casa cheia. Esse é um ponto muito legal ver, acho que são 3 ou 4 meninas já. Eu sempre falo, eu sou pai de 2, mais uma aí, Natália. Acho que virou Natália. Tudo bem, Natália? Quanto tempo? Marília, 6. Então, pô, eu sou pai de 2 meninas, cara, e ver as mulheres abraçando esse nosso universo aqui, esse universo foi predominante masculino historicamente, mas nos últimos anos nem tanto. Então, muito legal e pô, super torço para estar cada vez mais envolvida, tendo mais participação. Alguns amigos aqui de volta, Marcos, Thiago, Ivan, então, pô, muito legal tê-los novamente. Então é isso, vamos dar o pontapé inicial aqui nesse nosso bate-papo número 11. Hoje recebendo o Thiago Galli, vai contar a sua história de Nextel, C6, Strive, pode ficar super à vontade para falar da Strive aqui, sempre que você achar propício. Tem uma galera aqui empreendendo, tem uma galera querendo empreender, como é que é o programa de vocês, o que vocês estão procurando. Thiago está lá com a Hot Milk em Curitiba, pode ser um excelente canal de deal flow aí para Strive também. Legal. Então acho que tem muita troca aqui. E, galera, vamos nessa. Vou passar a bola aqui para o meu amigo Beto. Tomou um susto ali, achou que o Daniel ia ficar falando sem parar hoje. Beto, vamos lá, toca o pau aí, vamos nessa, galera. Boa. Bom dia, galera. Como o Dani falou, a gente está no nosso 11º encontro aqui do WePod. É sempre um prazer ter vocês. E como o Dani sempre fala, é um filtro bom, né? 8 horas da manhã de terça-feira, pós-feriado. O pessoal ainda está se recuperando, né, desse feriado mais prolongado. Mas estamos aí. E hoje com o Thiago Galli, né? Ele é cofundador da C6. E muito obrigado pela sua presença, Thiago. Obrigado, Humberto e Dani. Obrigado pelo espaço. E explicando aqui a dinâmica, a gente geralmente faz 15 minutos de você se apresentando, contando um pouco da sua história. Geralmente a gente traz empreendedores, eles contam um pouco da história deles, como que eles começaram a carreira, como eles se tornaram empreendedores, né? Por que se tornaram empreendedores e um pouco do seu momento atual. E com base nisso, o pessoal vai fazendo perguntas. Então, quanto mais detalhes você trouxer aí de desafios que você passou, o pessoal consegue trazer perguntas baseadas nos seus desafios e um pouco dos desafios que eles estão tendo agora.
Então, queria que você começasse se apresentando. Então, 15 minutos de você se apresentando e depois 45 minutos de perguntas aqui do pessoal. E já encorajo o pessoal aí a deixar as perguntas aqui nos comentários que a gente vai selecionando e passando para o Thiago, tá bom? Então, pode se apresentar, Thiago. Obrigado. Valeu, Humberto. Dani, obrigado pelo espaço. Parabéns aí pelo espaço, pela trajetória. Sou o ponta esquerda aí, né, do número 11 aí, episódio. Espero que seja alguns de muitos que virão. Cara, minha trajetória, assim, é uma trajetória relativamente padrão, assim, acho que o final dela foi quando realmente eu decidi encarar o empreendedorismo de fato. Eu dei, de alguma maneira, bastante sorte também, mas eu vou começar lá do começo. Eu tenho 47 anos, eu sou do interior de São Paulo, de Campinas. Eu fiz administração na GV. Eu fiz administração porque eu não tinha a menor ideia do que eu gostaria de fazer. Minha mãe queria que eu fosse dentista. Eu prestei engenharia de alimentos na Unicamp, engenharia de produção na USP e administração na GV. Passei na GV e acabei fazendo GV. Acho que foi uma escolha certa para mim, porque a administração é um negócio um pouco mais raso e tem de tudo. Você acaba achando alguma coisa que você gosta, né? Eu sempre fui muito executor, assim, e acho que isso me ajudou demais em vários aspectos da minha vida e, de alguma maneira, me atrapalhou ou não me deixou tempo suficiente para parar e, às vezes, refletir, né? Mas eu me formei na GV, eu fui fazer consultoria, então eu trabalhei numa consultoria chamada Cluster, que hoje é Oliver Wyman, e eu fiz o startup da Oi, no Rio de Janeiro. Então, morei no Rio de Janeiro, viu, Dani, por um tempo. Eu nem lembro direito, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da manhã, às 8 da manhã às 5 da manhã do outro dia, pedia hambúrguer no táxi de volta para o hotel, aquela fase inicial de consultoria. Perdi algumas vezes o cinema com a minha namorada, que é a minha atual esposa, mas foi uma puta num aprendizado, assim, né? A consultoria, de alguma maneira, te joga meio que no covil dos leões lá e te vira, né? E era uma consultoria muito hands-on, né? Era uma consultoria muito, não de desenhar PowerPoint, mas da gente, de fato, atuar dentro do cliente. Então, eu aprendi pra caramba. Saí de lá, eu fui para a Nextel era aquela empresinha de rádio, né? Não sei se alguém lembra. E, cara, que fez muito sucesso por um tempo. Eu fiquei lá como diretor de produto e marketing por 11 anos. Foi uma baita de uma escola, porque, cara, para você ter uma ideia, a gente chegou, eu entrei em setembro de 2001, uma semana antes do September 11, né? Então, a gente estava cheio de americano no escritório quando aconteceu, né, o avião cair nas torres e tal. Deu 2 meses, a empresa pediu concordata. Então a gente passou por um processo de Chapter 11 lá também. Eu peguei as minhas stock options e tive que jogar no lixo. Depois, a empresa abriu o capital de novo, a gente recebeu stock options, tal, etc. A empresa chegou a valer 15 bi de dólares, e depois ela acabou... É engraçado, né? No mundo de tecnologia, você acaba tendo que tomar algumas decisões que são capitais, né? A empresa ela tinha uma tecnologia onde ela não conseguia evoluir para dados de alta velocidade, e estava nascendo o 3G com o iPhone, e a empresa precisava decidir se ela ia continuar na estratégia do rádio e virar uma empresa mais blue collar, mais chão de fábrica, ou se ela ia investir numa rede para competir com as grandes. Ela decidiu investir na rede, competir com a grande, e foi super complexo. Acabou sendo vendida para Claro, salvo engano, por alguma coisa abaixo de 1 bi de reais. Então, para quem valeu 15 bi de dólares, ser vendido a 1 bi de real, acaba sendo uma trajetória complexa também. Eu saí e fui fundar a primeira operadora virtual do país, debaixo da marca da Porto Seguro, algo que o Nubank está tentando fazer hoje, né? E lá foi onde eu tive a primeira experiência de realmente poder empreender quase que do zero. Então, eu entrei, tinham 4 pessoas no time. A Porto Seguro tem uma característica super interessante, uma empresa super interessante, porque ela tem uma característica de se colocar como uma holding, como um shopping, né? E você cria empresas dentro desse shopping, e ela ajuda, através da marca, através dos corretores, a trazer tráfego para a sua empresa, e você opera a sua empresa. Então, tem um nível de autonomia gigante. A gente chegou a ter quase 300 funcionários. A gente foi eleita a melhor operadora do país por 4 anos seguidos. A operação escalou a ter mais ou menos 250 mil clientes, e depois foi vendida para a TIM, e foi vendida mais no sentido de a Porto não queria mais continuar com o negócio, um negócio muito capital intensive, muita grana, e a Porto não queria participar desse negócio mais.
E aí eu saí, fui ser diretor de negócios da Amazon, diretor comercial da Amazon por um ano. A gente colocou de pé, eu e mais 3 diretores, nós colocamos de pé com um puta time, 18 categorias em um ano. Naquela época a Amazon tinha só livros no Brasil. Naquela época, o player a ser batido continuava, já era o Mercado Livre, tinha Submarino grande ainda, Americanas grande. Hoje a gente, né, depois de X anos, cara, impressionante como o Mercado Livre é mega dominante, né, cara? Eu fiquei lá há pouco tempo, fiquei lá um ano. A minha experiência na Amazon, apesar de ser uma empresa com uma marca fodida e um modelo de gestão, assim, maravilhoso, foi uma empresa que eu não me adaptei particularmente. Eu percebi que eu sou mais de venda de serviço do que de produto, né? Eu falava com a minha esposa para a gente, porque a gente precisa de 2, 3 TVs, mas durante o dia eu estava tentando vender batedeira de 15 mil reais para as pessoas, né? E aquilo, de alguma maneira, me afetava. E aí eu tive, cara, a grande sorte de entrar para o C6 logo no comecinho, né? O time de fundadores do C6 é um time muito grande, de caras muito experientes. Todos os regressos do mercado financeiro, eu era o único que não era de mercado financeiro, porque a gente tinha uma estratégia de distribuição muito associada à telecom, né? E o C6, acho que talvez todo mundo conheça, aí a Maria deve conhecer, deve ter cliente aí do banco, e o C6 foi realmente um case muito, muito único, né? Acho que o Nubank é o grande player a ser batido do ponto de vista de fintech, né? Agora o C6 tem números assim realmente impressionantes. É o banco que mais rápido no mundo atingiu 10 milhões de clientes, de acordo com o relatório da McKinsey, e o banco hoje está lucrando 2 bi e pouco por ano, isso em 6 anos de história, né? O Nubank passou da lucro depois de 10 anos. Então, realmente o banco tem uma característica assim muito, muito grande de, cara, muita inovação, muita agressividade no bom sentido, uma puta de uma execução, e acho que uma estratégia muito bacana de ser um banco que ele é completo, né? Então, enquanto todas as fintech, né, a gente saiu do mundo monopolizado dos 5 bancões lá, totalmente verticalizado, e a gente foi para o 100% unbundling, né, Dani? Então, você tinha muitos produtos, muitas empresas monoprodutos, né? O Nubank, na época, era cartão de crédito, você tinha Creditas, débito, né? Exato, que eram muito monoproduto, e o banco se posicionou logo de cara e falou, cara, a gente não quer ser monoproduto, a gente gosta de ser chamado de banco, apesar de banco ter uma conotação, uma imagem não tão positiva, e a gente falou, cara, a gente quer ser um banco completo, mas sem os problemas dos bancões, de tarifa, de atendimento, etc., né? Então, eu lembro até hoje, a gente olhava do ponto de vista de desenvolvimento, a gente botou muita grana em desenvolvimento, a gente acelerou muito, a gente conseguiu colocar 30 produtos em 18 meses. Né? E assim, todos meio MVPs, mas quando você olhava o app do banco, você tinha uma quantidade de produtos assim, cara, muito grande já, né? E isso acho que se mostrou muito certo. A gente fez uma parceria com a TIM, que também a gente acelerou demais no começo a abertura de contas. A gente conseguiu construir uma marca muito, muito boa, né, investimos pesado também nisso, e aí vieram os investimentos de Bradesco, de Credit, e depois a aquisição do JP Morgan, né. Eu tive... Humberto, você vai me interromper, eu não sei quanto tempo eu estou falando aqui, eu sou igual o Dani, se me deixar eu vou falando que nem uma tagarela aqui. Pode continuar. Eu tive, logo que eu me juntei ao time do C6, eu descobri que eu tinha um câncer, eu tinha uma doença muito grave, e aquilo de alguma maneira mexeu comigo, né. Aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? Eu sempre fui um cara muito de execução, e às vezes eu não parava muito para refletir, cara, para onde exatamente eu estava indo, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo e tal, e de alguma maneira eu entendo que o câncer meio que foi um momento onde eu fui obrigado, digamos assim, a parar para refletir sobre o meu caminho, sobre a minha trajetória, tudo, e fazer pequenos ajustes que de alguma maneira, cuidassem mais da minha saúde. E uma das decisões foi, poxa, a chance que eu tiver de executar minha venda do C6, eu vou fazer, e vou explorar outros caminhos. Então, quando o JP Morgan comprou 40% do banco, o banco abriu uma oportunidade de saída, eu decidi executar ele quase que na totalidade, ficou um pouquinho, e aí eu falei, cara, eu vou fazer outra coisa da vida, né? E essa outra coisa da vida é o que eu faço hoje, que é a Strive, e meu conceito e o do meu sócio Duda
era de, poxa, eu não quero estar operando num negócio mais, pelo menos não agora, full time num único negócio, mas eu quero estar de alguma maneira exposto a vários negócios ao mesmo tempo, participando muito do risco. Então, o desenho todo da Strive, que é diferente de um VC tradicional, é de que o coração do que a gente faz é estar junto dos empreendedores para ajudar eles nas decisões do dia a dia. Né? Dani, você já criou não sei quantas empresas, é um empreendedor serial. Hoje você já tira de letra e de olho fechado, o cara faz uma empresa com a mão esquerda, outra com a mão direita, mas não é assim para a maioria das pessoas, né? É um negócio super brutal, emocionalmente pesado, e, cara, a grande verdade é que a grande maioria das empresas, morre logo no começo, né? E acho que é uma briga de sobrevivência, né? Se você consegue achar o seu lugar ao sol, digamos assim, o seu product market fit. Eu postei isso esses dias, antes de acabar o pouco de dinheiro que você levantou, porque os recursos são limitados, né? Levantou com um amigo, com família, com algum fundo early stage, talvez. Mas, anyways, você tem uma briga entre, cara, se você consegue chegar no momento de tração antes de acabar efetivamente o dinheiro, né? E para isso você tem, cara, inúmeras complexidades, né? E a gente tenta ajudar os empreendedores nessas complexidades de, cara, de montar time, de encontrar, de olhar design de produto, de encontrar mercado, quem é o cliente, qual é efetivamente a estratégia, como é que você vai, de fato, se diferenciar, e, obviamente, toda a parte de captação, de toda a rede de apoio que a gente dá e que a gente incentiva os founders também a procurar. Eu e o Dani, a gente é a Strive investidora da COE, que o Dani também é investidor, e o trabalho que a gente tenta fazer lá realmente é de estar bastante próximo para ajudar eles a enfrentar esses dilemas do dia a dia. Então, é isso que eu faço hoje. Eu tenho dois... deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu sou corintiano, sofredor pra cacete, né? Tenho dois moleques, um de 17 e outro de 13, casado com a Ana, que hoje é nutricionista, mas empreendedora. Então, ela é advogada, cansou de advogar, foi fazer faculdade de nutrição aos 40 anos, e hoje tem um e-commerce de produtos naturais. Então, de alguma maneira, o exemplo que a gente dá dentro de casa é um pouco de tentar empreender, de se virar e de fazer coisas do zero, e talvez o caminho que os meninos sigam seja esse, porque o exemplo fala alto demais, né? Errado. É isso. Fazer uma menção aqui, galera. O Thiago mencionou o Duda, né? Para mim era assim, foi Edu. Cara, ele é fundador do Flores Online. Foi um dos grandes cases aí do mercado de e-commerce no Brasil. Eu acho que, imagina 20, 25 anos atrás, falar, cara, eu vou vender pilha pela internet. Legal, pilha. Pilha não tem validade, pilha não estraga, é pequenininho. O cara foi vender flor. Exato. Uma parada com shelf life curtíssimo, né? Que horas? Se você vacilar no transporte, já chega morta do outro lado, né? E um apelo emocional da compra bizarro. A última coisa que você quer é que sua mãe tire uma foto da flor que você mandou para ela Dia das Mães, falando, nossa, é linda, obrigado pelo gesto, mas chegou meio zoada. Exato. Cara, o Duda botou isso de pé, assim, é uma história... Vou combinar de trazer ele aqui para contar isso. Achei legal, a história do Duda é espetacular, cara. E assim, o Duda, ele foi empreendedor quando nem se falava muito em startup, em empreender na época da faculdade. Quando eu fiz GV junto com ele, a gente é amigo de faculdade, ou você ia para consultoria, ou você ia para banco, ou você ia para empresa de consumo, né? Nestlé, P&G, etc. E aí você olha hoje, você vai numa GV, tá fervilhando empreendedorismo, tudo, né? Então, acho que isso é muito bacana, e acho que, hoje em dia a tecnologia possibilita de você empreender de uma maneira muito mais, não vou dizer mais simples, né? Mas mais acessível. Né, ao mesmo tempo que a simplicidade da tecnologia torna mais complexo o próprio jogo de competição, porque da noite para o dia pode surgir qualquer outro player que está no mesmo segmento que você. Mas o Duda tem uma experiência muito, muito bacana, ao mesmo tempo que uma experiência bastante solitária também, essa é uma das coisas que ele mais fala. Cara, era muito solitário, porque toda a rede de amigo deles, eu incluso, a gente estava mais no mundo corporativo ou mercado financeiro, né? Então ele enfrentou bastante essa solidão de empreender, vendeu para o player global, que é 100 Flowers, foi fazer MIT, e aí começou a ajudar empreendedores. O primeiro que ele ajudou foi o Pedro Conrad, do Neon,
e o Pedro Conrado, inclusive, foi o nosso primeiro LP aqui na Strive, então isso mostra muito como o próprio Pedro reconhece muito a contribuição do Duda para o business, né? Total, irado. Beto, tá contigo, meu filho. A primeira pergunta é sua, se você quiser aproveitar para poder fazer essa pergunta aí, beleza. acho que fica melhor. Vamos, depois, galera, vai botando aí, a do Thiago tá excelente, a do Ivan também. Quando você falou do Porto Seguro, né, do ambiente, assim, para quem olha de fora faz muito sentido, pô, o cara tem um ativo, são 10 milhões de sei lá, qual que é o número de clientes ali na base, com receita recorrente, uma puta de uma marca, etc. Vamos começar a fazer, né, spin-offs aqui, ter serviços complementares para ter um cross-sell, etc. Você começa a trabalhar num CAC zero, LTV infinito. Esse modelo, eu conheço um pouquinho da história da família ali. Esse modelo era uma coisa pensada, assim, era uma decisão estratégica de, cara, temos aqui o nosso guarda-chuva, temos uma marca fortíssima, o nosso carro-chefe aqui, o nosso core product, tem tantos milhões de vidas aqui dentro, vamos começar a gerar valor agregado? Ou era somente um reflexo da cultura empreendedora dos founders, puta, vamos fazer mais, não, tem uma oportunidade ali, vamos atacar também. E se você gosta do modelo de venture builder de dentro de uma organização que tem um ativo muito forte? Sim. Cara, começou mais com essa visão de uma família muito empreendedora, e hoje ela é uma coisa já bem estruturada, né? Então é um processo bastante pensado de, cara, como é que a gente pode capitalizar em cima da base. Então, o conceito de quando a Porto decidiu montar a MVNO era, cara, a gente é um player dominante de automóvel. Então, automóvel, quando eles começaram, o automóvel era um segmento muito rejeitado pelos próprios bancos e pelas próprias seguradoras. Então, eles meio que começaram, digamos assim, no negócio mais marginal, que se tornou super relevante, né? Então, isso tem uma conotação um pouco de sorte nesse sentido também, mas a Porto é um caso raro de ser um negócio que é líder, ao mesmo tempo, ele é líder em market share, líder em profit share, né? Então, não é aquela história do líder que tem o preço mais barato, ele tem o preço geralmente mais caro. É que o modelo que eles construíram de prestação de serviço e a marca é um negócio realmente muito fenomenal. Não sei se tem alguém que é cliente da Porto Seguro, mas, de maneira geral, o nível de relacionamento de atendimento é muito maior. E aí, para se defender, como ele se tornou o incumbent, né, do modelo de seguro de automóvel, para se defender até de concorrência, começou-se a vender produtos acessórios, digamos assim, em torno do seguro de automóvel. O que deu mais certo é o cartão de crédito, que hoje é a Porto Bank. Então, você vende cartão de crédito, facilitado o pagamento do seguro, e você começa a ter também o uso do cartão do cliente. Você criou um business assim realmente bastante rentável. Então, hoje você tem vários produtos que, de alguma maneira, tentam capturar valor do ativo principal do seguro de automóvel, que é a base de clientes e a base de corretores ativo, mas, de alguma maneira, tenta devolver para o próprio business através de descontos ou benefícios ou vantagens, né? É um modelo muito interessante de intraempreendedorismo, né, dentro das grandes corporações. Obviamente tem seus desafios, mas é uma empresa que executa isso muito bem, e eu acho que a parte cultural da empresa, ela é muito única, cara. Eu diria assim, como uma Amazon da vida, ela é muito única, né? É uma empresa que genuinamente gosta de cliente, gosta de fazer as coisas bem feitas. Como qualquer empresa de serviço, tem muito para melhorar, e algo que você precisa estar constantemente monitorando para ter certeza de que a construção e a captura de valor continuam, mas é uma empresa que faz isso de uma maneira muito única e muito bem feita. Boa. Fala, Beto. A próxima pergunta aqui é do Ivan. Ele está perguntando como é que foi a estratégia de cultura para você construir um banco do zero, que no começo era necessário ser muito hands-on para conseguir criar uma gama de produtos em pouco tempo. E como que vocês fizeram os funcionários comprarem a ideia no começo e trabalhar pesado para construir um banco, né, com esse pouco número de pessoas aí? Calma aí, só um disclaimer, que o Ivan é estagiário do C6, tá, Thiago? O que é? O Ivan é estagiário do C6. O Ivan trabalha lá hoje? Não sou mais estagiário não, mas trabalho lá. Que legal, que joia. Cara, primeiro, acho que isso é importante. O banco ele é um pouco diferente de uma startup tradicional, né, o C6. Então, a gente começou bastante capitalizado,
principalmente capitaneado pelo Marcelo Calim, né? Então, é um time super experiente, e eu acho que o grande motor desse negócio era exatamente você ver os principais caras do founding team trabalhando incansavelmente. Então, a estrutura, inclusive de benefícios do banco, ele favorecia muito quem tinha interesse no longo prazo do banco, né? Então, você tinha, principalmente no time de fundadores, de founding team, quase que sua totalidade da remuneração associada ao sucesso do banco no longo prazo, né? Então, esse já é um benefício que, ele já é um modelo que ele tem 2 benefícios, né? Ele atrai pessoas com pensamento de longo prazo e ele expele pessoas que estão com pensamento de curto prazo, né? Então, se você está pensando entrar lá e ganhar um salário, etc., naquela época não fazia o menor sentido, porque o banco estava totalmente em construção. O segundo, cara, é uma constante... um constante relacionamento com as pessoas, no sentido de construir e de externalizar qual que é o propósito do banco, né? Eu acho que o C6 fez muito bem esse processo de, digamos assim, meio que a força e com o apoio de todo mundo que estava lá no dia zero, de construir um negócio diferente. Então, a gente deixava muito claro o que o banco era e o que o banco não era, principalmente do ponto de vista de posicionamento estratégico, né? A gente, na nossa cabeça, não é desmerecendo ninguém, mas o nosso alvo sempre foi o Itaú. Pô, a gente sempre quis ser um novo Itaú. Por quê? Porque o Itaú é disparado o banco que mais captura valor, é o mais bem posicionado, e é um banco, né? Naquela época, o Nubank, ele nem podia dizer que ele era banco, né? Então, a gente olhava muito o Itaú, e até hoje mira muito o Itaú como um benchmark, um banco que a gente aspira a ser. Tanto é que a marca que o C6 construiu está muito associada a isso. Então, assim, a parte de cultura aí, pensando um pouco no reflexo para outros negócios, eu acho que tem que tomar muito cuidado, Ivan, quando a gente fala das fases de construir um negócio, né? A fase inicial é uma fase muito de construir, é muito associada a produto e a cliente, né? Então, você está sempre associado a, cara, construir um produto, falar com o cliente, ver ele utilizando o produto, capturar feedback, melhorar o produto. Então, eu preocuparia zero ou pouco com a parte da cultura, né, digamos assim, e também a gestão do time, etc. Você precisa ter gente do seu lado que tem maturidade para atuar de maneira bastante autônoma e realmente está comprado com essa ideia, mas o foco principal tem que ser sobreviver e encontrar um produto que as pessoas queiram usar e principalmente que queiram pagar. Os anos de 2018 até 2022 foram anos onde a gente incentivou muito criar esse produto que as pessoas usam, mas sem necessariamente saber se a pessoa estava disposta a pagar, porque tinha dinheiro, digamos assim, quase que gratuito, né? Não é tanto o caso hoje. Então, você precisa encontrar um produto que as pessoas queiram usar e que principalmente queiram pagar pelo produto. Quando você escala um negócio e você começa a ter 10, 15, 20 pessoas, aí sim é um momento onde você realmente tem que estar preocupado bastante com gestão e com cultura, porque aí realmente é onde talvez a grande maioria das empresas acabam se ferrando, porque os founders ou os líderes acabam não conseguindo fazer essa evolução ou, né, mudar o chapéu e falar, cara, vou sair de founder-led para ser uma empresa que começa a ter que ter processos estruturados, ter que funcionar de um jeito, do jeito único da empresa, as pessoas começam a executar tarefas na ponta que não são os founders e, portanto, se eles não souberem como executar e para onde o negócio tem que ir, a coisa degringola mesmo, né? Então, eu acho que são 2 fases bem distintas, sabe? Então, para quem está nessa fase inicial aqui, eu diria que o foco tem que ser realmente sobreviver, encontrar o cliente, o produto e fazer o cara pagar, né? E gostar, ou seja, gostar e, portanto, pagar, e depois você vai construindo o time e aí realmente pensando nessa parte cultural, que a gente pode falar um pouco mais também. Eu vou aproveitar para trazer a pergunta aqui do Diogo, que acho que vai um pouco nessa linha. Como que vocês priorizavam o roadmap de produto nos primeiros ciclos, considerando esse time, né, e essa cultura que vocês estavam criando? Sim. Thiago, eu acho que esse é um... Desculpa, fala, Dani. Não, desculpa te interromper, mas antes de você começar, eu tenho uma dúvida aqui, real. O Kalil, né? Calim, um dos banqueiros mais renomados aí da economia moderna brasileira, né? Sim. Aí, junto com a pergunta do Diogo, assim, o Calim, ele foi para montar um banco ou ele foi para montar uma startup com serviço dentro de um negócio de fintech? Foi para montar um banco.
Ele assim, saiu como... Porque teve uma hora que você falou MVP, eu falei, cara, pô, como é que faz não, mas sim, banco, né? Excelente ponto, e já respondendo um pouco da sua e do tema do roadmap, sim, a ideia era montar um banco completo. E isso tem uma implicação muito grande, de licença de banco múltiplo, então você começa com diversos impactos que exigem que você invista um capital significativo, portanto, seu único objetivo é ser grande, você precisa ser grande, né? Então, digamos assim, o objetivo final era tão alto já, que se você começa pequenininho demais, ou você não alcança, ou você vai demorar tempo demais. Então, existe um pouco de força bruta nesse começo, mas, né, a gente discutia muito a tese do banco, e a tese sempre foi de, cara, de alguma maneira as pessoas estão se envergonhando de falar que é banco. E a gente não, a gente gosta de dizer que a gente é banco, que a gente tem licença de banco, que a gente, cara, vai ter bank no nome para sempre. E um banco exige múltiplos serviços financeiros. E aí a gente saiu correndo para construir essa multiplicidade de serviços financeiros. E aí, a parte da priorização, seria muito bacana vir aqui e falar, nossa, tinha uma ciência exata, a gente tinha isso aqui, o framework X, Y, Z, cara, a grande verdade é que, assim, aí eu falo muito, porque eu vi isso acontecendo, embora eu tivesse muito menos experiência, porque eu não venho do mercado financeiro, cara, você tinha caras lá que estão operando no mercado financeiro há anos, os caras não sabiam, cara, do ponto de vista, qual é a base, né, checking account, etc. Tararara, quais são os produtos que vão ficar para depois, porque são produtos mais voltados para monetização, não para abertura de conta, etc. Né? Então, as discussões vinham muito associadas ao momento da empresa. Então, pensa, né? Então, o momento da empresa no banco era, cara, a gente é uma empresa diferente, capitalizada no começo, mas já com um time que acelerou muito rapidamente, então o custo de time de desenvolvimento era bastante alto. Naquele momento, lembra, a gente está falando ainda 2008, 2019. Então, naquele momento, o mercado priorizava crescimento. Então, as empresas eram avaliadas por múltiplo de usuários, não necessariamente usuários ativos ou não, então, eram contas abertas. Então, então o Nubank levantou capital, a tal valuation significa tantos milhares de dólares por cada conta aberta, e era essa que era um pouco da dinâmica. Né? Então, o nosso primeiro objetivo era, cara, precisamos acelerar a abertura de contas. E para abrir conta, você precisa ter 1, 2, 3, 4, esses 5 produtos. Pum, abre aí, aquela coisa básica. E depois você vai agregando outros produtos para fazer o cliente ativar, e depois você vai agregando outros produtos para fazer o cliente ser monetizado. Né? Então, eu acho que dá para separar, talvez um pouco, olhando o roadmap, muito na fase e o momento que o negócio de vocês estão. Né? É um momento de adquirir cliente, é um momento de trazer cliente. Qual é o mínimo que você precisa ter, quais são as features que você precisa ter para trazer esse cliente. Depois, o momento é de, cara, ativar esses caras porque o que você fez no passado não está ativando. Então, quais são as mudanças de design, de produto, de feature que vocês precisam fazer. O banco sempre se preocupou muito, viu, gente? E isso é uma coisa que eu falo muito com os founders, com a parte de design. Eu acho que o Nubank, acho que é um outro, né? Eu falo sempre do Nubank porque a gente está falando do mundo de banco, assim, né? Mas o Nubank é um outro case superior, mas assim, dado que hoje a tecnologia ela é quase que disponível para todo mundo, especialmente no mundo de AI, tem duas coisas que eu acho que ganham o jogo: design e distribuição. Porque o produto em si, a feature em si, ela rapidamente sai de uma feature disruptiva para uma must-have. Então, vou dar um exemplo aqui besta. A gente estava olhando há uns, acho que é um ano atrás, uma startup lá em Miami, que ela basicamente pega esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, você sobe e ela corta em 50 shorts, tweets e blá. Cara, na hora eu falei, cara, isso é do caralho, vamos olhar, conheci os founders. Quando você para pesquisar isso, você fala, já tem 600 caras fazendo isso. Né? Então, assim, time to market virou muito importante e, principalmente, como é que você consegue distribuir de maneira barata ou estratégica se torna cada vez mais importante. E como você constrói a usabilidade do seu produto. A feature é a mesma. A maneira como você constrói a usabilidade, é make or break em relação ao que o cliente vai optar por você ou por outro. Ótimo ponto. Se você me permitir aqui, eu vou contar a história do Igor. O Igor é o fundador da Cora.
tá? E o Igor, cara, o Igor é um dos grandes empreendedores aí que a gente tem nos últimos muitos anos. O Igor fez a Moip, fez uma saída com a Moip, e o Igor voltou a empreender com a Cora, que é um banco B2B. E no começo, bem no início da Cora, o time de design desenvolvia um InVision, o time ia para campo, botava o InVision, para quem não conhece o InVision, galera, é um protótipo de botãozinho, botava na mão de quem ele imaginava ser o ICP dele, o dono da Birosca, que era a tese deles era o B2B pequenininho, e perguntava, faz um depósito de R$50. E o cara falava assim, pô, não tô conseguindo achar. Volta para dentro de novo. Exato. Recebe um pagamento. Caraca, não acredito. No meu banco eu tenho que clicar 6 vezes, aqui foi só 2. Acertamos, vamos nessa. Eles só foram codar as primeiras versões depois de muita interação de um protótipo que literalmente o time de design fazia o update em 2 horas de trabalho. Né? Cara, isso já é um modelo completamente diferente do que acontecia anos atrás, onde você, cara, estava codando do zero a sua primeira versão, botava lá, tentava botar algum tipo de analytics para entender o comportamento do teu usuário. Então, não, cara, ele fez, e isso me chamou muito a atenção, e você destacando essa questão do design, eu acho que casava muito. E distribuição, né? Puta exemplo, acho que é um exemplo excelente, cara. E hoje em dia, cara, a tecnologia possibilitou de você fazer isso muito simples, né? Porque antigamente você falava, preciso chegar até o cliente fisicamente. Vai aqui em São Paulo, vai para a zona leste, aqui demora 3 horas para você ir. Hoje você consegue, inclusive, fazer do jeito que a gente está fazendo aqui. Total. Puta, testa aí na minha frente, você usando, tá? Então a interação foi, de uma maneira, possibilita você fazer as coisas muito mais rápidas, né? E nesse momento inicial, você tem que ter muito mais dúvidas do que certezas, né? Então, a dúvida é, cara, eu vou fazer de um jeito e vou verificar se esse jeito faz sentido. A outra coisa, gente, que eu falo muito, eu gosto muito da parte de produto, eu sou digamos assim, eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais tranquila, assim. Eu não gosto muito do modelo de squad, para ser bem sincero, tá? Eu não sou aquele mega fã do modelo de squad. Por quê? Porque eu acho que o modelo de squad, do jeito que ele é conduzido hoje, ele não leva em consideração uma coisa muito importante, que é qual é a importância relativa e estratégica do que o time está desenvolvendo. Vou dar um exemplo muito, muito claro. O percentual de pessoas que usam o DDA nos bancos, eu uso pra cacete, tá, DDA? Senão eu esqueço os boletos, atraso tudo, tal, sou desse tipo. Mas não passa de 1,5% da população que usa o DDA. DDA é aquela história de que aparece os boletos que estão no seu nome, aparece uma lista para você pagar, em vez de você ter que ler o QR Code lá, né, o código de barras. Então, do ponto de vista... se você olhar para o mercado, quantas pessoas usam, você fala, cara, não vou desenvolver nunca esse produto. Por outro lado, quando você olha a camada mais socialmente mais privilegiada da população, esse percentual aumenta. Agora, você já viu alguém falar assim, eu troquei de banco, porque o banco A, o banco B tem um DDA assim, maravilhoso, puta experiência fodida do DDA? Não, eu nunca vi ninguém falar isso. Portanto, não é um produto em que você vai olhar e falar, cara, ele é um produto disruptor ou inovador, ou aquele produto que realmente vai mover a balança. Ele é um produto mais me too, né? Ou seja, cara, para um nível de pessoas, se eu não tiver esse produto é ruim, mas se eu tiver, doesn't make a difference. Você tem que ter, é um must have. E aí, quando a gente foi desenvolver esse produto no C6, né, eu era o primeiro a falar, cara, esse é um produto básico, mete assim, copia o Itaú, copia quem já tiver esse negócio e bota essa porra no ar, é melhor ter do que... E aí, o que ele fez? A gente se meteu nesse modo de squad, fez discovery, fez design, fez protótipo. O processo demorou 4 meses a mais do que precisava, depois de ter sido priorizado, entende o que eu estou querendo dizer? Então, as pessoas que tocam produto, de maneira geral, precisam ter uma visão muito clara de qual é o papel daquela feature ou daquele produto adicional dentro do todo. Tem produto que você não vai desenvolver para você cobrar do cara, você vai desenvolver uma feature para atrair o cara, porque depois que atrair esse cara, ele vai começar a usar o produto, então você vai fazer upsell de outra feature. Então, você ter o contexto da importância relativa daquele produto, qual o papel estratégico daquele produto, ajuda muito a tomar a decisão se você vai investir milhões ou milhares ou reais, se vai ser rápido, se vai fazer profundo, se você vai fazer um MVP, se tem um nível de certeza muito grande, se você vai fazer um produto já com maior qualidade e assim por diante. É importante que isso seja muito bem discutido quando vocês estão fazendo priorização de produto, na minha opinião.
Perfeito. Eu vou aproveitar aqui para trazer a junção de duas perguntas, uma do Daniel, que ele acabou de mandar, e a outra do Thiago, que ele tinha perguntado um pouco sobre a tese da Strive. Depois de passar por empresas referências, né, como a Amazon, a C6, a Nextel, e agora com o chapéu de investidor na Strive, qual que é a tese de investimento da Strive hoje, né? Que mercados vocês priorizam? Boa. Quais são os KPIs mínimos para considerar startup viável, né? E, principalmente, o que você busca nos founders em termos de histórico profissional, comportamento e habilidades técnicas? Boa. Cara, a gente passou meses discutindo isso e de verdade, eu me considero uma criança aprendendo esse jogo, sendo bem sincero, né? Hoje, a tese da Strive, ela é uma tese bastante agnóstica em termos de segmento. Por quê? Porque o básico da nossa tese é que a gente gosta de pegar empresas que estão muito no começo, bem early stage mesmo. É onde a gente gosta, é onde a gente acha que tem o maior upside, obviamente tem o maior risco, mas tem maior relação risco, potencial retorno, dado o modelo que eu já vou explicar para vocês. E para a gente aí faz menos sentido eu optar por segmento se eu estou numa fase muito inicial. Por quê? Porque, cara, toda vez que eu falo com startup e ela me vende uma ideia, eu estou menos preocupado com a ideia nesse momento, né? Eu estou muito mais preocupado em, cara, será que esses caras são os caras que vão botar essa ideia de pé? Por quê? Porque, cara, quase certeza que eu tenho é de que essa ideia vai mudar nos próximos meses. A própria Coe, que eu e o Daniel investimos, ela já mudou 2 vezes. Ela começou com uma tese, foi para uma outra e está na terceira, e agora ela encontrou um pouco esse caminho. Então, se eu tivesse investido na primeira tese, eu provavelmente já estava muito insatisfeito como investidor, ou não teria entrado, sei lá. E a gente realmente apostou muito no time. Obviamente, a gente gosta de entender qual é a dor que esse cara está tentando resolver, um problema real. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui, né? O problema, ele não precisa só ser real. Você precisa enxergar nos clientes uma vontade, um desespero, uma urgência de resolver esse problema. Eu já vi muito caso de que, o problema existe, realmente tem um problema, existe. O cara está querendo resolver esse problema? Não está querendo resolver esse problema. Então, se o cara não está querendo resolver esse problema, você não tem um problema, é um famoso não problema. Né? E tem muita startup tentando resolver um não problema. Então, atente-se muito a se o problema existe e se o cara está desesperado para resolver esse problema. Ah, Thiago, mas nesse caso o cara desesperado já tem alguém fazendo. Provavelmente sim. Mas, de novo, eu acho que a tecnologia permite você fazer coisas hoje que você não conseguia fazer antes. E muito provavelmente você vai conseguir encontrar problemas específicos que talvez o cara, se você resolver, você tirar uma dor muito grande. O Dani fez um post hoje sobre tempo, eu achei espetacular, né, que a empresa se posiciona muito em ou te poupar tempo ou te roubar tempo. E tempo está se tornando cada vez a commodity mais cara de todas. Né? As pessoas têm cada vez menos tempo para fazer as coisas, dada a complexidade do nosso dia a dia. Portanto, você poupar tempo, especialmente de coisas que o seu cliente odeia fazer, e que gostaria que alguém fizesse no lugar, eu acho que é um caminho muito bom. Fechando o parênteses e voltando, então a nossa tese é bem agnóstica, a gente pega bastante no começo, a gente já chegou a pegar realmente PowerPoint, a Coe foi um dos casos que não tinha receita nenhuma. Hoje a gente prioriza empresas que já têm algum nível de receita, não precisa ser muito grande, talvez entre 50 e 100 mil reais de receita recorrente, mas, de novo, gente, a gente olha muito mais para o time de founders do que necessariamente para as métricas em si. O que a gente gosta de ver de time de founders é pessoas que, cara, idealmente já tenham passado por algumas outras empresas, não necessariamente empreendido, mas passado por outras empresas. Ter empreendido, obviamente, ajuda já bastante, mas principalmente tenha um tesão genuíno de construir algo grande. Não porque o cara quer gerar um exit lá na frente, mas porque, provavelmente ele já viu aquele problema de perto, ou já vivenciou aquele problema de perto, ou alguém da família já vivenciou o problema de perto, e o cara quer resolver aquilo. Isso é muito comum na área médica, cara. Então, tem muitos falos que procuram a gente, o cara está querendo resolver algum problema em saúde, né, no segmento de health, de saúde, porque a família é de médicos, ou de dentistas, ou de cirurgiões, e os caras vivem esse problema há décadas, e aí o cara fala, porra, se eu pudesse resolver isso, e aí ele é o ovelha negra da família que decidiu não ir para a área da saúde, foi para fazer administração, foi fazer alguma outra coisa, ou tecnologia, mas acaba voltando, por quê? Porque ele vive tanto aquele problema
que o cara sabe de cor o que precisa para resolver e sabe muito bem a dor, né? Então, eu gosto mais de founders que, de alguma maneira, vivenciaram ou conhecem de perto o problema do que aquele cara que procurou um problema no chat GPT e falou, pô, vou resolver isso aqui, né? Porque, cara, você precisa sentir aquela dor para você saber se realmente você vai conseguir resolver ela, né? Então, acho que é um pouco por aí a tese. A gente investe entre 500 e 750 mil por startup, mas o coração do nosso negócio, gente, e aí é a tese principal da Strive, é que é muito melhor você construir um negócio tendo pessoas experientes e mentores corretos do seu lado do que você fazer isso sozinho. Então, a maneira como a gente atua é que a gente não só investe capital financeiro, mas a gente tem um contrato com os founders onde a gente está, por 2 anos, acelerando eles semanalmente. Então, hoje a gente está com 5 startups, estamos fechando mais 2 deals agora, e a gente semanalmente senta com o time de founders. Não é para eles fazerem reporte do que está rolando, é para eles trazerem temas que estão tirando o sono deles e a gente debater esses temas para a gente ajudar eles a refletir. Por que eu acho que isso é importante, gente? Porque, cara, você está construindo um negócio do zero, sua cabeça está 24/7 nessa operação, nessa montanha-russa, nesse pânico de achar esse seu lugar ao sol. E muitas vezes você não consegue parar para respirar, né, e pensar um pouco mais estrategicamente. E a gente atua muito nesse momento de tirar os founders da porradaria e tentar fazer eles refletirem. A gente provoca muito com perguntas, a gente não dá respostas apenas, a gente tenta também dar respostas, mas a gente tenta trazer um pouco mais de razão, um pouco mais de visão um pouco mais ampla para os founders, para eles tomarem decisões de mais qualidade. Esse é o que eu gosto sempre de dizer. Se eu pudesse escolher algum legado que eu gostaria de deixar para os founders que a gente ajuda, é que eles aprendessem a tomar decisões de mais qualidade, né? E qual é esse framework para fazer isso? Por quê? Porque eu não vou estar e não quero estar, e nem eles devem querer que eu esteja do lado deles o resto da vida. E depois desses 2 anos que a gente assina esse contrato, que está semanalmente com eles, o que eu quero é que eles consigam, de fato, tocar a vida sozinho, porque vão ter se transformado em líderes melhores, em pessoas melhores, em empresários melhores, né? Então, por isso que a gente faz questão de estar do lado deles no dia a dia, porque a gente sabe que tá numa reunião de board a cada 3 meses, não funciona. A gente gosta de estar na trincheira com os caras, enfrentando que porra que está acontecendo agora, que está tirando seu sono. A gente gosta de falar que a gente quer ser o primeiro cara que eles ligam quando tem uma pica grande para resolver, sabe? Não sei se vocês sabem, mas assim, os dois principais problemas que matam as startups hoje são briga de sócios e dinheiro. Todo mundo acha que é só dinheiro, mas briga de sócios às vezes é o principal. E briga de sócios tem muito a ver com não ter combinados, cara. De você trazer uma pessoa que tecnicamente, sei lá, é muito boa, mas que do ponto de vista de ambição, do ponto de vista de jeito de fazer as coisas, não está 100% alinhada contigo. E são conversas que não são gostosas ou fáceis de fazer, são conversas difíceis. E que são facilmente embarrigadas, mas uma hora, às vezes, a conta chega, né? Então, é importante, especialmente no começo, quando a vida é muito volátil, você tem um sonho aqui, mas tem muita coisa acontecendo, que vocês façam muito check-ins com seus próprios co-founders de ambição, de direção, de momento. Vou dar um exemplo simples meu, inclusive. Pouca gente sabe, mas eu e o Duda, a gente já teve um outro negócio junto. Quando eu era diretor da Nextel e ele estava tocando a Flores Online, a gente teve uma cópia da Netflix, naquela época que a Netflix era DVD, não sei se alguém vai lembrar, só eu e o Dani, acho que nós chamamos. Eu peguei isso nos Estados Unidos. Olha lá. A gente copiou aquele modelo que você pegava 3 DVDs em casa, criamos aqui a Pipoca Online, cara, e aí a gente estava todo dia junto, remoto, né, mas conversando todo dia e tal. E o que aconteceu? Eu fui promovido na Nextel, o Duda estava entrando num processo de M&A e de discussão com sócios, ele teve a primeira filha, eu tive o primeiro filho. Então, o que aconteceu? O nosso contexto em torno do negócio foi mudando. E aí a gente sentou e falou, cara, não está dando para tocar esse negócio, as prioridades meio que deram uma mudada, vamos sair do negócio. A gente acabou vendendo para a Netmovies, que acho que uma das primeiras empresas no Brasil investidas pela Ideiasnet na época. Conseguimos recuperar o dinheiro de volta, mas é um exemplo de, cara, e isso eu aprendi muito com o Duda, porque o Duda vivia já esse mundo empreendedor mais tempo do que eu. E esse canal aberto entre a gente possibilitou muito da gente discutir e falar, cara, o momento mudou do que 1 ano e meio atrás, quando a gente começou esse negócio.
né? A gente ficou, acho que, operando por 2 anos e meio. E depois vendeu. Então é importante esse tipo de check-in, porque você quer ter do seu lado pessoas que estão com o mesmo nível de tesão e que estão com esse compromisso de longo prazo. Né? Por quê? Porque senão depois as brigas vêm. Porra, você tem a mesma quantidade de equity que eu, só que eu me mato e você não se mata de trabalhar. Enfim, aquelas discussões, né? Perfeito. Baita aula, muitos bons ensinamentos. E a gente tem a pergunta aqui, o Pedro está com a mão levantada. Pedro, se você quiser abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Claro, tá dando para ouvir aí? Tranquilo? Ah, sim. Sim. Pô, eu gostei disso aí que você comentou no final, queria só parafrasear mesmo, porque, de fato, essa questão da estratégia, eu sinto que falta, é algo que falta em mim, às vezes. Eu fico com tanta task, tanta coisa para fazer, que eu acho que minha mente evita um pouco pensar em estratégia, pensar em longo prazo, porque eu tenho que me motivar de alguma forma a trabalhar 60, 70 horas ali na semana. E se eu ficar pensando que eu vou, daqui 3, 6 meses, 1 ano, qual que é a estratégia que eu devo fazer, acaba que isso me suga um pouco a energia, sabe? Eu não sei explicar bem o motivo. Mas, então, uma pessoa, igual você comentou aí, eu acho que faz falta mesmo um investidor, né? Não só ele investir o dinheiro, mas ele também trazer esses insights, trazer essas reflexões, essas ideias aí. Mas a minha pergunta também está um pouco relacionada ao que você estava falando, sobre, no início, eu esqueci as palavras que você estava usando, mas era o que você estava comentando aí recente, porque, cara, eu sinto que eu estou muito frenético empreendendo, e é uma pergunta que, de repente, até o Dani, eu acho que seria legal comentar também, se ele, enfim, eu toco para os dois. Mas nesse início, que a gente meio que trabalha mais, assim, tem poucas pessoas, poucos colaboradores, e você tem que fazer muitas coisas. E ao mesmo tempo, tudo cresce de uma forma muito lenta, porque você não tem aquele time, você não tem aquela grana para colocar em tráfego, as coisas ainda não estão estabelecidas. Eu ando tendo muito problema sério, assim, que eu nunca tive na vida de ansiedade. De tipo, cara, eu acordo, durmo 3 horas só, não consigo dormir mais, de tanto ansiedade que me vem, sabe? De tipo, pô, eu tô na frente do gol pra, sabe, realizar meus sonhos, me tornar rico. Eu tô muito próximo. Só que, cara, ainda assim eu tenho que ter paciência, porque não importa o que eu faça, eu não vou ficar rico do dia para a noite. Eu vou ter que esperar 6 meses, 1 ano ainda de qualquer forma, trabalhando muito e fazendo tudo o que surgia ali no meu board de tasks. E, cara, eu queria perguntar se você ou o Dani aí já passaram por isso, essa ansiedade, assim, latente, absurda. E se vocês têm alguma coisa que vocês recomendam, eu tô pensando até em remédio mesmo, tá? Isso eu tô comentando de algo recente, tô falando de algo de 1 mês para cá na minha vida, eu já empreendo há 5 anos, já desenvolvi diversos produtos, mas agora é como se eu estivesse mais na porta do gol do que nunca. Tem uma joint venture que a gente está fechando, que eles aprovaram, só que aí fica aquela coisa, está 2 meses já que a gente está negociando uma joint venture com uma empresa que tem um valuation de 24 milhões, a gente vai ter 10%, e ainda tem outros 2 produtos que estão tracionando aí inicialmente, mas, cara, se você me pergunta quanto que eles vão crescer de 1 mês, eles nunca avançam tanto quanto eu espero, sabe? Eles estão correndo, eles estão evoluindo, mas nunca quanto eu gostaria. E eu tento botar o máximo de tempo para dar o máximo de certo. Essa semana eu vou ser o SDR aí pela primeira vez. Mas eu fico nessa loucura, então eu queria saber de vocês já passaram por isso aí, vocês têm alguma recomendação, até de remédio mesmo. Eu comecei a tomar adaptógeno. Então, tem um suplemento aí para estresse que ele reduz um pouco a ansiedade, que eu estou testando aí também. Dani, quer começar? Primeiro de tudo, muito fácil, cara. Remédio não. Remédio não, a não ser que você realmente procure um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, e essa pessoa te recomende um remédio. Tá? Eu venho de uma escola, de uma formação dentro de casa, que a gente não... Assim, eu não gosto de remédio. Essa questão emocional em relação a construir um negócio, né, essa expectativa do relacionamento com o cliente, do relacionamento com o time, é uma coisa que todo mundo vai viver. Se essa é uma coisa que está realmente te gerando muito desconforto, você está tendo muita dificuldade em lidar, talvez valha a reflexão se empreender o melhor caminho para o seu talento. De repente, seu talento pode ser aplicado em outras formas de contribuição com a sociedade, para gerar valor, etc. Empreender
Liderar um time, você vai estar sempre exposto a esse tipo de interação. Você precisa, né, trilhar um caminho de autoconhecimento para, eventualmente, você lidar e reagir melhor com esses pontos. Mas dificilmente você vai conseguir bloquear isso de existir. Não vai, né? Cada vez que você supera um problema, novos problemas surgem. O problema de uma empresa que tem 10 mil reais de receita é diferente de uma empresa que tem 10 milhões de reais de receita e é diferente de uma empresa que está pré-IPO. O cara também tem problema, ele também fica sem dormir. Então, existe uma questão emocional durante toda a trajetória que ela não está somente, né, desenhada para acontecer no começo. Tá? Então, primeiro, eu acho que assim, é uma jornada de autoconhecimento. Eu recomendaria para você procurar um esporte, fazer caminhada, meditar, mindfulness, é o que eu faço, tá? Eu faço 20 horas de esporte por semana. Eu medito todos os dias da minha vida há não sei quantos anos. Tá? Então, isso é o que eu faço. E ainda assim, durante o Vai Moto, eu fui 3 vezes para o Hospital do Coração com suspeita de ataque cardíaco. E ainda assim, eu saí de diversas reuniões da minha vida com ataque do pânico. E ainda assim, eu tenho crise de ansiedade. Então, Caracas. Né, é algo que não para, né? Não vai parar só ali quando eu tiver. Eu acho que assim, eu falo sempre, as pessoas que estão aqui já devem ter ouvido em algum momento, empreender é uma jornada de autoconhecimento. Tá? Hoje, está muito atrelado a você construir um negócio. Você construir um negócio, você está empreendendo, você está se desafiando, você está indo construir uma coisa que ainda não foi feita. Tá? Mas empreender, o verbo empreender, não é necessariamente criar um negócio. Empreender é você buscar a sua melhor versão. Empreender é quando você decide aprender um idioma. Empreender é quando você decide morar longe de casa. Você está empreendendo. Você está se aventurando num ambiente que você tem desconforto. Tá? Então, empreenda na sua jornada interior, para você poder lidar melhor com essa situação. Tá? Saindo desse aspecto, falando de negócio, cara, o começo, principalmente sem dinheiro, ele é muito difícil. E eu acho que é aí que vem, né, até para ressaltar a proposta de valor do que a Strive está falando, do que o Thiago está trazendo, de semanalmente ter um encontro. Porque quando o Duda e o Thiago entram numa reunião, que aquele empreendedor passou a semana inteira apagando incêndio, eles estão aqui, ó, no 17º andar do edifício, fazendo perguntas mais estratégicas. Eles saem de uma reunião e falam assim, ó, vou mandar um e-mail conectando você com o Pedro, com o Thiago e com o Ivan. Eu acho que são 3 caras que podem te ajudar. Eu vou te conectar com essa pessoa que já passou por isso, na próxima reunião. Então, é uma visão mais estratégica, onde você tenta provocar os founders e você tenta trazer, né, conhecimento, trazer suporte, muitas vezes emocional, né, Thiago? Cara, assim, os meus dois... Eu tenho 2 colaborações minha que viraram Jabuticórnio. Jabuticórnio é uma empresa que vale mais de R$1 bilhão. Hoje, eu sou psicólogo dos 4 founders. Eles não ligam mais para falar comigo decisão estratégica. Porra, cara, não aguento. Aquele cara do conselho é chato pra cacete. Não aguento mais. Cara, é muito mais isso. Acho que os primeiros 15 minutos, quando eu tenho interação com eles, como é que tá sua mãe? E sua irmã, conseguiu passar no vestibular? Tá tudo bem? Tu vai casar mesmo, cara? Tu é muito novo para noivar. É porque você, né? No começo, não. No começo era, cara, como é que tá nosso CAC? Como é que tá, qual canal que tá funcionando? Até a nossa colaboração, né, Thiago, ela vai se reinventando diante do amadurecimento daquele negócio. E conforme, a partir do momento que esse cara tem um board com VCs institucional, etc., cara, a sua colaboração como mentor, né, como estrategista do negócio, ela vai diminuindo. Que ele começa a ter suporte de outros lados, ele já tem uma empresa que está tracionando, ele já trouxe um CMO foda, ele já trouxe um CFO foda, mas você continua colaborando de uma outra forma, né? Então, cara, Pedro, olhar para dentro, autoconhecimento, e, cara, e refletir também se essa é uma jornada que você quer viver, porque essa jornada realmente ela exige demais das nossas emoções. Acho que muito bem falado pelo Dani. Algumas coisas que eu adicionaria aqui, Pedro. Primeiro, obrigado aí pela transparência de trazer seu momento aí de forma tão direta e transparente. Tem um exemplo que eu li há algum tempo atrás,
que é do cofundador da Netflix, cara, e eu achei super interessante, que era o seguinte, ele falava o seguinte, nos momentos quando eu estava construindo lá a Netflix, é o Mark Rudolph, ele falava o seguinte, toda terça-feira à noite, às 5 horas da tarde, eu tinha um encontro com a minha esposa, e ele era um encontro inegociável. Ele ia ou para o cinema, ou passear. Era um momento onde eles iam ficar... E ele falava o seguinte, se algum funcionário tinha alguma coisa para falar comigo na terça-feira, às 4h55 da tarde, era bom ele falar no caminho para o estacionamento. Porque aquele momento era inegociável. E por que ele fala isso? E ele fala assim, cara, por quê? Porque eram aqueles momentos que me mantinham são, que não me deixavam enlouquecer no negócio. E qual é, acho que, a reflexão aqui? É que ele fala isso como um investimento e não como uma... Ou seja, eu manter essa rotina, para quem está muito focado no negócio, etc., pode parecer, pô, mas o cara está saindo do escritório cedo para caralho enquanto a gente está se fudendo. Não, o cara está fazendo um investimento exatamente para ele não se fuder e daqui um mês ele quebrar e não conseguir mais funcionar. Esses momentos, e esse é um dos aprendizados que eu tive recente, assim, cara. Então, assim, a vida, de alguma maneira, cada um responde de algum jeito. O Dani tem crise de ansiedade, eu segurava a minha ansiedade de todo jeito, eu somatizava, acabei desenvolvendo uma doença, né? De alguma maneira, a gente lida de maneiras diferentes com problemas que são muito, muito parecidos, né? Então, assim, ter uma rotina que você consiga se obrigar a sair, respirar e fazer alguma outra coisa que tire o seu foco de 100% do negócio, eu acho que é fundamental. É muito mais fácil, Pedro, eu falar para você fazer isso do que você efetivamente fazer. Mas se você conseguir virar a chave e entender de que é tão importante você fazer isso quanto você desenhar o plano estratégico da sua empresa, se você conseguir colocar as duas coisas no mesmo nível de importância, eu acho que você começa aos poucos respirar e tomar decisões que são um pouco mais racionais. A segunda coisa, e depois que eu descobri que eu tinha essa minha doença, eu tive a sorte de me deparar com filosofia novamente. Eu era aqueles caras que eu sempre odiei filosofia na escola, e eu fui me deparar com a filosofia depois dessa doença, e eu gostei muito da filosofia estoica. Por quê? Porque eu sempre fui muito cara de execução, muito pragmático, e a filosofia estoica, para quem conhece, ela é muito focada nos comportamentos do dia a dia, exatamente para você ter sanidade e resiliência para você enfrentar as merdas que todo mundo passa em diferentes graus. Então, eu encorajaria você a estudar um pouco sobre filosofia estoica, porque ela me ajuda demais a tentar colocar as coisas sob perspectiva e suavizar a ansiedade e a preocupação. Então, resumindo aqui, é injusto falar que eu vou resumir a filosofia numa frase, mas um dos pilares da filosofia estoica é exatamente você conseguir separar aquilo que está dentro do seu controle e aquilo que está fora do seu controle, né? E 90% das coisas que acontecem com a gente no dia a dia, muitas vezes estão fora do nosso controle, né? Desde a besteira do cara te fechar no trânsito e você ficar puto da vida, e você já se contaminou por uma coisa que o cara fez, né, na verdade. Então, a gente tem duas opções. A gente tem, sim, duas opções. Uma é decisões, o que fazer com as coisas que eu controlo e como é que eu vou reagir com as coisas que eu não controlo. De novo, eu li sobre isso, eu me identifiquei demais porque eu tinha sintomas parecidos com o seu nesse sentido, e até hoje, para mim, é um dia a dia de aprendizado e de escorregar na banana e voltar e repensar, etc. Não é uma busca pela perfeição. Essa é uma das coisas que eu gostei muito da filosofia estoica, porque ela não fica buscando o homem perfeito, não. Ela fala, cara, como é que você, no dia a dia, consegue criar um mini framework de você refletir sobre o que você ainda precisa aprender, o que você está fazendo bem feito, o que você não está fazendo bem feito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caderno que eu escrevo todo dia de manhã. Alguns dias não, mas de maneira geral, eu tendo a escrever sobre o que eu estou pensando, quais são as minhas dificuldades e, principalmente, quais são as coisas que eu sou grato no dia a dia. Isso eu falo porque é um aprendizado muito recente para mim, foi depois dessa doença que eu tive aos 40 anos. E isso mudou muito no meu dia a dia. A terceira coisa que eu ia falar é o seguinte, e tem um pouco a ver com o que o Dani falou para você refletir sobre, né, o seu perfil, tal, se é de empreendedor ou não. Quando a gente olha a maneira como a gente é educado ao longo da vida, Pedro,
a gente sempre é educado com guardrails externos que foram nos dados como fixos, digamos assim. Então, quando você cresce numa família, quem manda na família é o pai e a mãe decide as regras, você concorda ou não, aquelas são as regras. Você sai de casa, você vai para a escola, tem as regras da escola, as regras do professor dentro da sala de aula, dentro da escola. Você tem um grupo de amigos, tem as regras do turno de amigos. Você vai para um clube, tem as regras do clube. Você vai num shopping, tem as regras do shopping. A gente é acostumado a entrar num ambiente novo, identificar quais são as regras e passar a segui-las, né? Isso nos torna muito mais propensos a ser, às vezes, um funcionário, por isso que as pessoas se sentem muito mais confortáveis numa empresa, porque você chega lá, a regra está dada, foi alguém que definiu, portanto, você não tem a responsabilidade pela decisão da regra, muito menos pela decisão do que fazer ou não em determinado momento. Agora, quando você está empreendendo, é você romper toda essa algema das regras e você cria as próprias regras. Por isso que é tão difícil. Esse é um dos motivos, na minha opinião, de que é tão difícil, cara. Por quê? Porque o mundo é um open canvas, é um papel em branco e a gente pode fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Por isso muita gente acaba procrastinando, tem muito problema com foco, querer fazer coisas demais porque não consegue decidir, porque não tem o framework, não tem as regras, porque está acostumado com a regra externa, a falar, puta, é para lá que a gente vai. Então, você é obrigado, como empreendedor, a você assumir que você tem que ter responsabilidade sobre como você vai conduzir o negócio, o que fazer, o que não fazer. E é difícil tomar essas decisões, dá muita ansiedade. A última coisa que eu falaria é, saiba que você não está sozinho, bicho. Esse problema não é seu. De alguma maneira, todo mundo enfrenta isso com altos e baixos. Então, a vida do empreendedor é o deu certo, deu errado, estou rico, estou pobre, tá tendo tudo bem, agora de manhã tem tudo bem, à tarde, puta, tá uma merda. E aí é o que o Dani falou, cara, você conseguir se manter minimamente são ao longo dessa trajetória é um aprendizado. Mente forte, eu vi um cara que é chamado Léo Simão, que está falando muito sobre estoicismo para empresas, e ele fala, mente forte é treino, não é sorte. Então, cara, você tem que treinar você ser bom nisso. Você não vai virar bom da noite para o dia, você vai ter que treinar, e esse treino dói, porra, é um pouco doloroso você fazer isso. Mas eu não conheço outro jeito, e cara, eu passo por isso também. Eu estou longe de ter tudo respondido na minha vida, estou longe, e eu passo por esses altos e baixos como todo mundo. Então, bem-vindo aí ao clube do empreendedorismo. Aí eu te desejo, que você consiga investir um pouco de tempo nesse autodesenvolvimento, autoconhecimento, porque no longo prazo, essa vai ser a principal plataforma que vai te fazer ter sucesso, e não necessariamente você resolver aquele problema naquele segundo do negócio. Beleza? Cara, valeu demais aí pelo conselho, os dois. Até acabou extrapolando o tempo, mas tudo que você comentou aí, o Dani também, eu vou tentar colocar em prática. Boa. Acho que a gente fechou com chave de ouro aqui. Queria agradecer a sua presença, Thiago, e a presença de todos aqui hoje. Acho que foi um papo, assim, excelente. A gente falou de mentalidade, criação de time, produto. Então, acho que é um papo bem legal. E vou passar a bola aqui para o Dani, para a gente falar do convidado da semana que vem. Obrigado, Beto. Antes de falar, Thiago, quem quiser aqui se conectar com você, apresentar o projeto para a Strive, como é que eles fazem? Pode ir no LinkedIn direto, eu sou super ativo lá, pode ir no LinkedIn, me manda mensagem, que eu estou sempre olhando lá e a gente fala, tranquilo. Show de bola. Thiago, muito obrigado, foi ótimo conhecer uma parte aí da sua história que eu ainda não conhecia. Tenho certeza que vamos fazer muitas coés juntos aí, né, nesses próximos anos. Estamos super alinhados no quesito de visão de vida, valores, então vai ser sempre um prazer estar com você na mesma mesa. E, galera, 2 anúncios aqui. Anúncio número 1 é esse aqui que o Beto já botou na imagem. Semana que vem, meu super brother, Cadu, cara, ex-PayPal, acho que 6 ou 8 anos de Nubank, foi um dos caras que ajudou a botar o B2B do Nubank de pé, um cara de produto, um brotherzaço. Vai ser muito resenha e sempre legal conhecer, né, pessoas que estão inseridas dentro desses cases que são as nossas referências, e o Nubank, cara, é uma das grandes referências aí da América Latina. Então vai ser ótimo ter o Cadu aqui com a gente. E o segundo, eu acho que eu falei semana passada, mas eu boto aqui de novo, maio vai ser um especial de AI.
Todos os nossos convidados vão ser pessoas que são inseridas nesse universo de AI, vão estar trazendo investidores de AI, CTOs, founders de AI. Então, até uma brincadeirinha, né, de maio, né? AI, né? Então, vai ser super especial. E ao longo dessa semana, a gente anuncia aí os nossos convidados. E eu também estou organizando aqui, estamos organizando o nosso primeiro evento de network. Também um feedback que veio de todo mundo. Pô, mas eu queria conhecer o Leandro, pô, mas eu queria me conectar com o Ivan, eu queria trocar uma ideia com o Pedro, pô, o que o Felipe faz? Então, a gente vai estar pensando aí no modelo. Ao longo de maio, a gente marca um dia, todo mundo vem, se apresenta, troca informação, e aí, quem sabe, novas conexões não começam a acontecer e vocês começam a construir coisas juntos e, eventualmente, captar ali não só o dinheiro, mas também a mentoria do Thiago na Strive, ou aqui com o nosso FFF também. Beleza, galera? Valeu, Sucesso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Thiagão, obrigado. Beto, obrigado. Vamos nessa. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Até mais.